Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu queria que nós pudéssemos ler a palavra do Senhor, depois nós vamos orar e pedir ao Senhor que venha e fale conosco nessa noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Quem precisa ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 12, e eu queria convidar você a ficar de pé. E depois você vai se assentar. Texto muito lindo. Um texto tremendo da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício de Moisés, que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quero ler o 17. 17 diz o seguinte: ora, aconteceu que numa daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E aí tem essa frase que vai ser o tema da nossa mensagem nessa noite, e diz o seguinte: o poder do Senhor estava com ele para curar. E eu queria que você repetisse comigo: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? Mais uma vez, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, porque o Senhor vai falar conosco. Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui como congregação, como povo do Senhor, para poder juntos ouvirmos a tua voz. Nós te pedimos que toda mente, todo coração, toda vida, Senhor, que está presente, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor Deus possa conceder um coração pronto, um coração, Senhor, que está, sim, no momento já esperando a palavra do Senhor, na expectativa que o Senhor vai falar conosco nessa noite, e que toda dificuldade, que todo pensamento que não coincide com a vontade de Deus, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalhe, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, e que a Tua palavra possa entrar nos corações nessa noite. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode falar amém? Pode se assentar. O texto, ele é um texto muito impactante, um daqueles textos que nós chamamos sinóticos, porque eles são relatados não somente no livro de Lucas, mas também no livro de Marcos e no livro de Mateus. Eles são vistos de diferentes perspectivas, mas nós temos aqui Lucas relatando. Lucas, para quem não sabe, ele era um médico, então ele traz detalhes que os outros não trouxeram. Jesus já tinha operado vários milagres a essa altura do seu ministério. Ele estava na região da Baixa Galileia, e ele já tinha operado milagres ali, como em Canaã da Galileia, tinha transformado, água em vinho. Ele também já tinha feito o milagre que nós chamamos a pesca maravilhosa, quando chama Pedro para que pudesse vir após ele. O Senhor já tinha curado a sogra de Pedro, o Senhor já tinha feito milagres ali naquele lugar. E o que acontece? Depois dele curar um endemoniado, e a fama de Jesus começa a crescer, quando de repente, a Bíblia diz no versículo 12, que ele entrando em uma dessas cidades, não fala que cidade era, sabemos que estava por ali, veio
este homem, e ali vemos um detalhe que Lucas coloca, que fala que ele estava coberto de lepra. E esse homem, ele não chega diante de Jesus de qualquer forma. A Bíblia fala que ele vem, ele se prostra com o rosto em terra, e ele começa a suplicar ao Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele se humilha, imagine esse homem leproso, desesperado. Agora ele começa a suplicar ao Senhor: Senhor, eu quero, seja limpo. E a palavra de Deus diz que imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra. E aí, Jesus cura esse homem, o Senhor toca esse homem, e a fama do Senhor Jesus agora começa a aumentar mais ainda. Ele ordena esse homem que se calasse, mas por quê? Porque ele já não conseguia mais entrar, transitar ali naquelas aldeias, naquelas cidades, e ali o Senhor vem e ordena a esse homem que ele também pudesse mostrar ao sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma função meio como se fosse uma pessoa que trabalhava como um doutor daquela época, porque ele que fazia, examinava aquelas pessoas que de fato, se ela tinha lepra ou não tinha lepra. As leis, a lei de Moisés, ela tinha praticamente assim, uns 6 aspectos que nós podemos diferenciar: a questão moral da lei, a questão cerimonial, a questão civil, a questão jurídica da lei, a questão dietética e também a questão da saúde. E ali o Senhor dá essa ordem a ele, e ele sai, e aquilo que aquele homem, aquele sacerdote determinasse, porque a lei era como se fosse a constituição do povo de Israel, o que ele determinasse aconteceria. E ali a gente vê que ele foi curado para servir de testemunho ao povo. Ou seja, foi a palavra do Senhor Jesus lá no versículo 17, ele ia fazer a entrega da oferta que Moisés ordenara. Ele tinha que apresentar-se agora ao sacerdote, para que tudo isso, a sua cura e a postura dele servisse agora de testemunho ao povo. E aí, pensando sobre essa história, por quê? Porque nós precisamos de fato de entender sobre o poder de Deus, o poder do Senhor que vem para curar, para transformar, para libertar. E eu fico pensando, nós vivemos dias que, se tem uma coisa que nós estamos precisando mais, e a gente deve orar a Deus, nós devemos pedir ao Senhor que possa vir sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a nossa família, sobre o ambiente que nós trabalhamos, sobre aonde nós colocamos os pés, mais do poder de Deus. Eu acho que se tem uma necessidade, eu não sei, você concorda comigo? Nós precisamos mais do poder de Deus para curar. Nós precisamos disso. E eu creio que nós queremos que Deus seja glorificado. Quem quer que Deus seja glorificado aqui? Amém? Todos nós queremos. Só que quando nós começamos a entender isso um pouquinho melhor, porque o milagre, ele vem somente quando existe uma necessidade. Você já pensou nisso? Vem primeiro uma necessidade, depois que vem o milagre. Como que a necessidade e o milagre, eles andam juntos. E assim a gente pode ver nas Escrituras. Estava pensando na história daquela mulher que era viúva, e ela tinha perdido o marido, e ela conversa com Eliseu e fala: o teu servo morreu, e agora os credores querem levar os meus filhos como escravo. E Eliseu manda ela pegar, pergunta: o que você tem na casa? Eu tenho uma botija de óleo. E ele fala assim: então você vai pedir emprestado aos seus vizinhos. E o que acontece? Ela pede emprestado vasilhas aos vizinhos, e ela começa a derramar, colocar do óleo da botija que ela tinha nas vasilhas, e ali ela começa a encher vasilhas e vasilhas, até o ponto que ela já não tinha mais vasilhas. Mas ali o que você vê nessa sequência? Você vê uma necessidade, e depois você vê o milagre de Deus. E entre a necessidade e o milagre de Deus tem um espaço de tempo. E esse espaço de tempo é o espaço para atuar o poder de Deus. Só que nós temos uma dificuldade enorme, porque todos nós queremos, como nós dissemos, glorificar a Deus, mas nós não queremos passar por nenhum tipo de necessidade.
E sem ter a necessidade, infelizmente, nós não conseguiremos ter o milagre. E sem ter a necessidade, nós não vamos conseguir esperar, né, para ver o poder de Deus atuando na nossa vida, como nós vimos na vida desse homem. Vem a necessidade, vem, né, o poder de Deus atuando, vem o milagre da parte do Senhor para servir de testemunho ao povo, e sim, Deus ser glorificado através da obra de Deus, através do milagre do Senhor. Então eu gostaria nessa noite de falar de 3 aspectos dessa história que nós acabamos de ler. Eu queria primeiro falar da condição que ele estava, depois eu queria falar sobre o homem, e depois eu queria falar sobre o poder do Senhor que estava ali para curar. Então vamos falar primeiro da condição daquele homem. A condição daquele homem, o texto nos fala, nos revela que era uma lepra. Lepra era também conhecida, né, conhecida nos dias de hoje, ela não é tão comum, já quase praticamente extinta, praticamente já não existe mais. Em poucos lugares da terra a gente vê essa, se chama hanseníase, acho que é isso mesmo, doença infecciosa causada por uma bactéria altamente contagiosa, que era algo assim que era assustador. Mas não tem, biblicamente falando, não tem como nós não compararmos a lepra com a questão do pecado. E quando você começa a comparar, você vê que tem muita, é bem parecido, bem assim, semelhante. Por exemplo, a lepra trazia uma tristeza terrível. Imagina um homem com esse diagnóstico. Também o pecado, ele traz uma sentença. O salário do pecado é a morte. Tem coisa mais triste que a morte, que é a separação, a morte física, a morte eterna. Então, trazia uma tremenda tristeza, aquele que era uma sentença praticamente. Ele é diagnosticado com a lepra, ele tinha praticamente agora nas mãos ali uma sentença de morte. Né? A lepra também trazia afastamento. Imagina, aquele pessoa, primeiro aparece algo na pele, e ali ele ia consultar com o sacerdote, e o sacerdote, conhecedor de causa, ia determinar se de fato aquilo era uma lepra ou não. Uma vez constatado que era lepra, ele tinha que se afastar. Se afastar de quem? Ele tinha que se afastar dos seus filhos, ele tinha que se afastar da sua família, ele tinha que se afastar da sua esposa, ele tinha que se afastar da cidade, ele tinha que ir para outro lugar distante. E isso é algo assim terrível. Só esse diagnóstico com afastamento já era difícil. A lepra também trazia o que era a pele, partes do corpo, as extremidades do corpo ficavam insensíveis. O pecado também tem essa tendência a deixar as pessoas insensíveis. Ou seja, parte do corpo já não começa a sentir mais, perde completamente. Né? O corpo já não funciona mais da forma correta como deveria. Agora a pessoa foi afastada, a pessoa tinha que ir para longe, e agora ela começa a perder a sensibilidade nos extremos do corpo. Muito triste isso, muito triste isso. Tem uma história real que diz que um homem chamado Damião, ele era um frei, ele foi para a França estudar, e ali ele se encontra com um bispo, e o bispo fala que no Havaí havia uma comunidade de leprosos, que ele precisava de alguém que estivesse ali ministrando na vida desses leprosos. E esse homem belga, ele vai para esse lugar, para essa ilha, uma ilha isolada, um lugar que não tinha acesso, nem contato com os moradores da ilha, com a comunidade, justamente por causa da lepra. E esse homem passa ali 10 anos ministrando às pessoas que estavam doentes com a lepra. Um dia, ele vai lavar os pés, e ali ele coloca água quente nos pés, e ele já não sentia os pés mais. E ele reconheceu naquele momento que ele também estava com a lepra. Ele é conhecido, né, como Damião de Molokai. Existe um pequeno filme que conta a história dele, mas ele somente descobriu que estava com a enfermidade, com a doença, quando ele perdeu a sensibilidade. Terrível isso.
pecado vai tirando a sensibilidade da vida das pessoas. A gente pode errar e pode fazer o que é mal e começa, às vezes, a se acostumar com aquilo, e o Espírito Santo que testifica, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica a respeito do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a testificar o nosso coração, mas quando o nosso coração começa a ficar insensível à voz de Deus, a gente começa a continuar nesse mesmo caminho, e aí se torna completamente endurecido, insensível às coisas de Deus. A lepra também causava muito sofrimento, como o pecado é terrível. Nós temos visto nesses dias, eu não sei se você já teve a oportunidade de dirigir o seu carro nas ruas de Kensington. Toda vez que eu passo naquela rua, meu coração corta, porque eu vejo o que faz a força do pecado na vida das pessoas. Jovens, pessoas assim de menos, às vezes de 20 anos, completamente drogados, jogados na rua, na sarjeta, porque caíram numa situação que já não tem mais força para sair. Então, pecado sim, como a lepra naquele tempo, o pecado traz nos dias de hoje muito sofrimento, e finalmente a lepra levava ao óbito, levava à morte, e a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus que o versículo não termina aí, porque o dom, gratuito de Deus é a vida. Glória a Deus por isso. Mas era sério, essa enfermidade, como é sério quando as pessoas, às vezes, sem entendimento, sem saber o que estão fazendo, caem numa proposta de uma vida que é sem Deus. Pecado é isso. É quando a pessoa ela começa a se enveredar numa vida que está cada dia mais se afastando de Deus. A nossa esperança, a nossa expectativa é que essa pessoa se dê conta disso e receba o perdão de Deus. Afinal de contas, Jesus morre na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. O Senhor, Ele veio à terra para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Ele veio à terra para que nós não continuemos numa vida fora da presença de Deus, uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus morre no Calvário com os braços abertos, para que as pessoas que estão talvez lutando com essa situação e não têm força para sair, possam chamar e clamar ao Senhor, para que o Senhor venha libertar essa pessoa. A nossa esperança é Jesus Cristo. Não é a força do homem, não é a pessoa tentar com os seus esforços físicos, não, eu vou fazer, não. É Deus que vai transformando a mente, é Deus que vai tocando, Deus que vai libertando, é Deus que vai fazendo uma obra que o ser humano por si só não pode fazer. Deus veio para nos livrar dessa condição miserável. Eu fico olhando essa história, e essa história ela nos enche de compaixão. Quando nós começamos a aprofundar, e eu queria falar um pouco sobre a vida do homem. Por quê? Porque nós não sabemos nada sobre esse homem. Nós não sabemos absolutamente nada, não sabemos o nome desse homem, nós não sabemos a cidade desse homem, nós não sabemos a idade desse homem, nós não sabemos a filiação de quem era a filha, mas nós sabemos que esse homem era leproso, isso nós sabemos. Tem condições que às vezes que o adjetivo ele é trocado e o adjetivo ele passa a ser o substantivo na vida do homem. Agora ele é conhecido como leproso. Isso é que o pecado muitas vezes faz. A pessoa começa a andar tanto naquela vereda que ele já é conhecido por as coisas que ele faz. Esse homem era conhecido como leproso e passa a ser conhecido dessa forma agora. Interessante que o homem estava coberto de lepra. Então, o texto de Lucas nos deixa saber que ele estava quase em fase terminal da sua lepra. E com certeza, esse homem ouviu falar da fama de Jesus. Como eu disse anteriormente, Jesus já tinha operado alguns milagres ali na Galileia, e com certeza ele estava fora da cidade, ele ouve sobre a fama de Jesus, e ele agora arrisca-se a aproximar de Jesus, aproximar-se da cidade, e ele vem agora ter com Jesus, porque Jesus era a última esperança.
Se ele não fizesse isso, com certeza já estava em fase terminal e ele ia morrer. E provavelmente separado de todos, separado da família, separado dos filhos, separado dos sonhos, separado de tudo de bom que ele poderia ter. Sem esperança, sem força. Eu queria ler um texto para que vocês pudessem entender qual era o tratamento que se dava a um leproso. Está lá em Levítico capítulo 13, eu vou ler o 45 e o 46. Mostra aqui claramente quais eram os procedimentos que tinha que ter com o leproso. Dizia assim: as vestes do leproso em quem está a lepra serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode, ou seja, vai colocar a mão na boca e clamará: imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial, ou seja, fora da cidade. Então, primeira coisa, uma vez que ele era detectado a lepra neste homem, tinha que fazer isso com ele, rasgar as suas vestes. Os cabelos dele teriam que ser desgrenhados, ele tinha que, não podia estar com... Por que fazia tudo isso? Cobria a parte superior da boca e tinha que gritar: imundo, imundo. Quarta coisa, será imundo todos os dias da sua praga, ou seja, ele tinha essa condição até que ele morresse. E depois, a quinta, que ele tinha que se afastar e ele tinha que habitar só no lugar fora da sua família, fora da sua cidade, fora, longe dos seus amigos. Então a situação desse homem não era simples. A situação desse homem era bem, mas muito, muito complicada. Por que tinha que fazer tudo isso, pastor? Isso já tinha enfermidade. Por quê? Porque era altamente contagiosa a lepra. E dessa forma todos iriam reconhecer que ele tinha uma enfermidade que ia passar. Se não fizesse dessa forma, toda a aldeia seria contaminada. Mas, para esse homem que estava passando por essa situação, era muito difícil. Muito difícil. A palavra do Senhor tem algo que ela nos constrange. A palavra do Senhor diz o seguinte: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E o Senhor Jesus fala assim: eu vos aliviarei. Tem situação na vida do homem que nós precisamos do poder de Deus para nos arrancar da situação. Tem situação na vida de pessoas que a gente precisa que Jesus venha trazer esse alívio. Se não for Jesus nos aliviar dessa situação, a gente continua nela. E a gente fica nela porque nós não vamos conseguir sair dessa condição, a condição de morte, uma condição horrível, uma condição que nós não conseguiremos pela nossa força sair dela. Então nós precisamos do toque de Jesus. E interessante que a Bíblia diz, quando nós começamos aqui a olhar a atitude de Jesus com esse homem, porque a Bíblia fala que ele estava cheio de lepra, completamente cheio de lepra. E a Bíblia fala que o Senhor tocou. Mas quando nós vamos no original ali, essa palavra, quando fala tocou, a gente dá uma ideia de dar um toque assim, porque o cara, ele estava leproso, gente. A lepra era contagiosa. Ninguém chegava perto dessa pessoa. E a Bíblia fala que quando ele vem e se prostra com o rosto em terra, e ele começa a conversar com Jesus, Jesus vem dar um toque. Mas quando você vai nos originais, não foi somente um toque. Jesus abraçou aquele homem. Jesus tocou, mas tocou de uma forma mais firme, mais forte. Já pensou uma situação dessa? Sabe o que isso me chama? Isso me chama atenção para o Senhor Jesus. Como Deus se compadece da gente. Como Deus, mesmo numa situação que a gente se apresenta muitas vezes, cheio de coisas erradas, cheia de uma história. Eu sei, eu tenho uma história, e com certeza você também tem uma história, mas quando nós nos apresentamos ao Senhor, Ele não nos despreza. O Senhor não
não vira as costas para nós. A religião talvez sim faça isso. Jesus, Ele vem e nos abraça. O Senhor vem para nos curar, o Senhor vem para nos chamar para perto dEle. Vinde a mim, quando Ele fala vinde a mim, é um convite que Jesus faz. Todos vós que estáis cansados. Por quê? Porque essa história cansa, gente. Essa história faz que nós fiquemos sobrecarregados. Quem é que quer viver uma vida desse jeito? E aí, trazendo de novo essa comparação entre a lepra e o pecado também faz isso, cansa, desgasta. É uma situação de escravidão que a pessoa não consegue sair. Ela sabe que de fato que aquilo é desagradável a Deus e ela está talvez se prejudicando a si mesma, porque já não tem força, já não tem condição mais de sair. Agora, a única esperança que nós temos, o único caminho, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a única forma de nós sermos purificados, seja do que for na nossa vida, é quando Jesus nos abraça. Quando o toque de Deus vem sobre nós. Quando o poder de Deus para curar vem sobre nós, aquilo que parecia impossível começa a parecer alcançável. Eu tentei, na minha caminhada de adolescente, depois jovem, tentar me livrar do álcool e depois das drogas, porque quando a pessoa está envolvida com álcool, geralmente ela começa a progredir, já começa também, enfia a cara no pó, na droga, e ali a vida fica estacionada. Tentando várias vezes, porque eu sabia que aquilo era um caminho de morte, até que o Senhor Deus me tocou. Todos nós só podemos ser livres, verdadeiramente livres, quando nós somos tocados pelo Senhor. Aqui nós temos testemunhos e vários testemunhos que tentaram muitas coisas. A gente pode até passar um tempo que a gente tenta abandonar, mas o vício, o pecado ou qualquer outra praga, por quê? Porque nós não temos mais a questão da lepra nos nossos dias, mas nós temos coisas que marcam as pessoas. Marcam as pessoas profundamente, que causam estigma, que a pessoa não consegue mais sair daquele estilo de vida. Às vezes é a prostituição, às vezes é a pornografia, às vezes é o adultério e tantas outras coisas, às vezes é a mentira. A pessoa mente, por quê? Porque ela está vivendo uma vida de pecado, ela não consegue mais se firmar na verdade, ela não consegue, não é que ela seja má, e às vezes a gente faz o julgamento errado das pessoas. Ela está verdadeiramente dominada por aquela condição. O que ela precisa é de ser aliviada, o que ela precisa é ser ajudada, o que ela precisa é que alguém estenda a mão e tome e toque nela para que ela possa sair daquela condição. Só que nós talvez podemos ser usados por Deus, mas quem verdadeiramente cura, quem verdadeiramente transforma, é quando nós temos um encontro com Jesus. Jesus, Ele continua curando nesses dias. Quem crê dessa forma? O poder de Deus continua atuando nesses dias. Em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Então não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil demais para o Senhor. Ele continua curando nos nossos dias. Ele continua salvando nos nossos dias. Ele continua transformando nos nossos dias. Ele continua fazendo a obra que Ele sempre fez. Não há nada, absolutamente nada que está além do poder de Deus. E quando vem o poder de Deus, aquilo que é contrário, aquilo que tem prejudicado, seja pecado, seja o que for, tem que ir embora, não consegue ficar. Então a vida de Deus, a presença de Deus é que começa a fazer com que essa obra comece a operar em nós. E a Bíblia diz que o Senhor vem e o toca. Eu fico imaginando, é importante a gente ler a Bíblia e imaginar. Eu vejo saindo aquelas pessoas que estavam ali quando aquele leproso começa a chegar, porque ele não chegou ali bonitinho, ele não chegou ali com uma roupa bem passada, ele não chegou ali cheiroso, ele chegou ali com uma aparência horrível, desgranhado, cheio de lepra, uma situação que era
constrangedor aos olhos das pessoas que estavam ao redor. Aquilo era impossível de estar perto daquele homem. Fora o medo que talvez eles tinham de estar perto daquela pessoa. Jesus, ele tem esse diálogo com esse homem. E Jesus poderia enviar uma palavra, como ele enviou outras vezes. Lembra daquele centurião que vem e pede a Jesus que pudesse tocar, curar o seu servo que estava enfermo, estava à beira da morte? O Senhor vai e vai ter com ele pessoalmente, e ele fala: não, o Senhor não precisa ir, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, somente envie uma palavra e meu servo vai ser curado da sua enfermidade. E o Senhor se admira por causa da fé daquele homem, o Senhor vai e envia aquela palavra, e ele envia a palavra, e aquele servo, naquela mesma hora que a palavra foi enviada, ele recupera a saúde. Mas nesse caso aqui, o Senhor fez algo diferente. O Senhor sai do lugar que ele estava ali, e o Senhor se aproxima. Eu fico imaginando os discípulos, quando Jesus dava o passo para chegar perto daquele leproso, os discípulos quase que talvez pensaram assim: não pode acontecer isso, esse homem está leproso. Eles nunca tinham visto isso antes. Depois, o Senhor Jesus começou a curar mais e mais. Tem história de outros leprosos, mas aqui estava praticamente no início do ministério de Jesus, e aquele homem, ele não tinha uma leprinha ali, uma coisa ali, outra ali, ele estava coberto de lepra. Jesus vem e toca, mas ele não toca assim com o dedinho, não. O Senhor vem e abraça aquele homem. E a Bíblia diz, você leu comigo, a Bíblia diz que ele imediatamente foi purificado da sua lepra. O poder de Deus veio sobre aquele homem de forma tão poderosa que a lepra, é difícil até imaginar, mas ele começou aquelas lepras que eram notórias, que eram visíveis, elas começam a ser cada vez mais, diminuiu e desapareceu, porque não foi algo que aconteceu posteriormente, aos olhos de todos que estavam ali, porque a Bíblia diz que imediatamente ele foi livre daquela enfermidade. Esse é o Jesus que nós servimos. O poder de Jesus para curar, ele está aqui nesse lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou mais se encontram no nome do Senhor, ali ele se faz presente. E a gente tem que crer nisso, e a gente tem que ter nessa expectativa. Mas você pode falar: pastor, eu não tenho lepra, eu estou bem, graças a Deus, eu não tenho nada disso, eu não tenho enfermidade, eu sou saudável, eu estou vivendo uma vida, graças a Deus, as coisas estão correndo tudo bem para mim. Mas tem situações na nossa vida que trazem marca, e a gente não consegue se aproximar de Deus por causa dessas marcas, seja do passado, seja vergonha, seja culpa. Isso começa a fazer mal para nós. Isso nos impede de nos apresentar a Jesus. Isso vai fazendo que nós fiquemos cada vez mais distantes, acompanhando Jesus à distância. Até posso participar de um culto, mas esse negócio de aprofundar muito com as coisas de Deus, esse negócio não é para mim, talvez isso seja para outra pessoa, para aquelas pessoas que vão lá na frente. Eu estou bem do jeito que eu estou, mas no fundo, a gente sabe que tem questões na nossa vida que Deus quer curar, Deus quer transformar, mas nós não queremos nos aproximar, porque isso tudo nos traz vergonha. Imagina esse homem se a vergonha tivesse detido ele, que o constrangimento, ele poderia pensar: eu já estou condenado, eu já estou acabado, eu sou um palito queimado, já dei o que tinha que dar, eu posso ficar aqui mais um tempo, eu vou morrer. Mas alguma coisa aconteceu no coração daquele homem que gerou fé naquele coração, e ele foi contra tudo e contra todos, ele se aproximou de Jesus. Sabe o que aconteceria com um leproso se ele fosse até uma aldeia? Ele poderia ser apedrejado, as pessoas iam chamá-lo de maldito, as pessoas iam chamar ele de leproso, e provavelmente eles iam pegar em pedras, porque naquele lugar tinha muita pedra, ainda tem, e iam julgar nele para que ele se afastasse e que ele pudesse voltar para a sua habitação. Aquele homem enfrenta todos e vai ter com Jesus.
E o Senhor Jesus o recebe com os braços abertos. O Senhor vem e toca ele. O Senhor não somente toca, mas o Senhor abraça aquele homem. E a Bíblia diz que imediatamente ele se vê livre daquela enfermidade. A palavra do Senhor diz algo muito interessante. A palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E a palavra do Senhor diz, porque Deus era com ele. Ou seja, o poder de Deus estava sobre ele para curar. O poder de Deus estava sobre ele para curar. Curar aonde? Em toda parte. A Bíblia fala que ele estava em toda parte, ele ia a toda parte fazendo bem. Toda parte, será que está incluso Filadélfia, gente? Será que toda parte, será que nós estamos aqui num lugar que está, que não é acessível ao nosso Deus? O que vocês acham? Eu acho que toda parte também pode ser aqui e pode ser agora. Ele ia a toda parte fazendo bem, porque a Bíblia fala com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte fazendo bem. Então ele ia para fazer o bem. É isso que a gente tem que entender. Quando Jesus entra na vida de um homem, de uma mulher, ele entra para fazer o bem. Essa palavra que você está ouvindo nessa noite aqui, é para que ele possa se aproximar de você, porque ele quer fazer o bem na sua vida. Ele quer curar você, ele quer curar não somente você, porque as bênçãos de Deus, a cura do Senhor, ela tem desdobramentos, porque nós somos curados. Mas quando nós somos curados, nós também somos canais de Deus para aquela pessoa que está do nosso lado também receber da parte do Senhor. O marido que é curado, ele transforma a família. A mulher que é curada, ela transforma também a vida do marido, e assim vai acontecendo. Os filhos são impactados, porque o poder de Deus veio sobre ele, sobre aquela casa. E as gerações que estão por vir, elas também são impactadas. Aquilo que Deus fez na minha vida, impactou a vida dos meus filhos. Aquilo que Deus fez na tua vida, já impactou a vida dos seus filhos. Você já tem netos hoje que já ouviram o Evangelho, porque Deus foi lá e te salvou. E essa palavra que chegou até você, agora está chegando aos seus filhos. Essa palavra que chegou até você, agora está chegando aos seus netos. E uma coisa está acontecendo no seio da tua família maravilhosa. Esse é o poder de Deus. Ele não somente curou aquele leproso, ele curou, relacionamentos. Agora aquele leproso, ele poderia voltar para casa. Agora ele fora purificado. Agora ele podia abraçar a sua esposa. Agora ele podia dar um beijo no filho. Você vê que quando Deus transforma, começa pela pessoa que foi transformada, mas tem desdobramentos ali que atuam não somente na vida daquele que foi impactado, mas também naqueles que estão próximos. Assim é a obra de Deus. A Bíblia fala que ele andou por toda parte fazendo o bem. Então Deus, ele continua. Jesus continua passeando, Jesus continua entrando em lares, Jesus continua andando na igreja. E Ele conhece a nossa história, Ele conhece as nossas marcas, Ele conhece a nossa vergonha, Ele conhece aquilo que nos afasta muitas vezes de querer aproximar dEle. Mas Ele não quer nos julgar, Ele não quer nos condenar, Ele quer nos curar e Ele quer nos transformar. É isso que Jesus quer fazer. É isso que a gente tem que entender, que servimos um Deus que veio fazer o bem. E aí continua o versículo, fala assim, curando a todos os oprimidos do diabo. Gente, tem muita gente oprimida pelo diabo, gente que não consegue dormir direito, gente que não consegue ter paz no seu espírito, gente que não consegue pensar as coisas de forma alinhada, a sua mente é uma bagunça. Por quê? Porque está sendo bombardeado pelo diabo e nem sabe. Deus quer curar todos os oprimidos do diabo ainda no dia de hoje. Aqui na cidade de Filadélfia, lá no Brasil, as pessoas que nos assistem pela internet, independente do lugar que você está, Deus pode e Deus quer curar as pessoas. Quem crê dessa forma? Gente, não se acostume com a enfermidade, não se acostume com a marca, não se acostume com aquilo que te faz muitas vezes ter vergonha. Isso aí não é bom que seja assim.
Deus quer atuar nessa área da sua vida e quer trazer cura, quer trazer restauração, quer trazer transformação. E aí, sinceramente, eu não sei, nessa noite, que tipo de necessidade que você se apresenta na presença de Deus. Lembra que eu falei? Sempre vem com uma necessidade, aí você tem um espaço de tempo onde atua o poder de Deus, e aí depois vem o milagre. Dessa forma, Deus é glorificado. Mas nessa noite, eu não sei que tipo de necessidade que você se apresenta aqui. Não sei, sinceramente não sei. Agora, para que haja o poder de Deus, primeiramente tem que ter uma necessidade. Agora, tem muita gente que pega a sua necessidade e se acostuma com ela. Como quem diz, está bom demais, eu não estou tão ruim como esse leproso, a minha situação está até boa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou conseguindo isso, eu estou conseguindo aquilo. Mas no fundo, você sabe que você também, como eu e todos nós aqui, precisamos de um toque de Jesus. Nós precisamos de um toque, um abraço de Jesus, para que Ele possa nos libertar dessa condição que tem muitas vezes nos levado para longe de Deus. Talvez seja as prioridades erradas, talvez seja vaidade. Sabia que vaidade leva as pessoas para longe de Deus? Tudo aquilo que ocupa lugar no teu coração, e esse lugar é de Jesus. Tudo aquilo que consome o seu tempo, tudo aquilo que consome os seus esforços, tudo aquilo que consome o seu dinheiro, a sua vida é gasta naquilo, ali está o teu Deus. Ele está ocupando um lugar que não é dele. Por quê? Porque teu coração, a tua vida é de Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar de novo, a sua vida e o teu coração pertencem a Jesus, é dele. Ele é um Deus zeloso, Ele quer você por inteiro, Ele não quer você pela metade, Ele não quer você três quartos, Ele quer você na sua integridade. É isso que Deus está falando conosco, que Ele quer tocar a sua vida, quer que o poder dEle venha sobre a sua vida, para que você possa ser livre disso que te afasta de Deus, ou seja pecado, ou seja prioridades erradas, seja o que for, seja vergonha, seja culpa. Tem gente, nos aconselhamentos a gente depara muito com essa situação, a pessoa errou no passado, e ela carrega uma culpa tão grande, uma dor tão grande, que ela não se sente digna de aproximar de Deus, de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ela vem só ouvir, como se diz, eu estou aqui, se Deus quiser fazer, Ele faz, mas eu conheço o meu passado, eu conheço a minha vergonha, eu conheço o que eu passei, e essa pessoa fica aí longe, às vezes não quer se aproximar emocionalmente, ela não quer, ela quer distância. Por quê? Porque as marcas do passado fizeram com que ela não tivesse coragem mais de se aproximar. Nós precisamos de ter coragem para poder nos aproximarmos do Senhor. Às vezes vai exigir alguma coisa da gente. Você acha que exigiu coragem desse homem? Claro que sim. Claro que sim, esse homem já estava com certeza cansado, ele já estava sobrecarregado. Eu não sei quantas vezes esse homem foi chamado de imundo, eu não sei quantas vezes esse homem se questionou, o que eu fiz de tão mal, de tão ruim, que eu cheguei a essa condição de estar só, leproso, afastado dos meus familiares, alguma maldição caiu sobre a minha vida, é por isso que eu estou assim. O que eu fiz de tão mal? Será que foi eu que pequei ou foi meus pais? E esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, muitas vezes nos afasta de Deus. Mas quando a gente olha o Evangelho, quando nós vemos o posicionamento de Jesus, a gente se depara com outra realidade. Jesus, Ele diz assim lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí ele traz uma promessa: e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem muita gente que está cansado, está sobrecarregado, está oprimido, está fraco,
e não tem descanso na alma, porque não consegue mais e precisa que o Senhor Jesus possa tocar. Não tocar do jeito que você pensa, mas tocar do jeito que Jesus quer. É diferente. Porque a gente começa a criar, né, as versões da nossa mente e fala assim, não, Deus vai fazer assim, assim, assim. Não, Deus vai tocar da forma que Ele quer tocar. Então a sua necessidade, talvez a sua necessidade seja uma grande oportunidade para que o poder de Deus venha sobre ti, para que você receba de fato o milagre da parte do Senhor, e isso sirva de testemunho para o povo, para a sua família, para o seu esposo, para a sua mulher, para os seus familiares. Deus quer fazer isso, e nisso Deus é glorificado. Quem crê? Nisso Deus é glorificado. Agora, pastor, será que eu tenho uma necessidade? Não sei, você que diz, você que sabe se você tem necessidade ou não. Mas toda vez que nós vemos na palavra de Deus uma necessidade, e as pessoas que têm uma necessidade se aproximam de Jesus, o Senhor Jesus toca, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus transforma, e assim continua nos dias de hoje. Então, o que eu queria deixar nessa noite para nós aqui é o seguinte: seja corajoso na presença de Deus, se aproxime de Deus, porque o poder de Deus para curar, o poder de Deus para transformar continua aqui no nosso meio. Ele, nesse momento, o Senhor Jesus, Ele se faz presente aqui. Porque essa promessa não foi feita por homens, essa promessa não foi feita por pastores, essa promessa foi feita pelo próprio Senhor Jesus, que Ele estaria, quando dois ou mais, nós somos mais de dois aqui, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, o motivo que você saiu da sua casa, o motivo que nós chegamos aqui, é porque nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. E Ele não é homem para que minta, o Senhor Jesus está nesse lugar. E se existe necessidade no meio desse povo aqui, com certeza é o momento e o local e a hora que o Senhor separou para que o poder de Deus, o poder que está sobre Jesus para curar, para transformar, venha e comece a transformar essa situação. Talvez seja questão financeira, gente. Tem gente que é tão oprimido na área financeira que ele já não tem paz mais. Sai do país porque estava numa situação financeira terrível, mas ele sai do país, da nossa nação, com dívidas. E essa dívida não é coisa tão simples, porque ele tem que estar lidando com os credores, às vezes ele fez mais dívida para chegar nesse lugar, agora ele chega nesse lugar aqui, achando que a coisa é simples, não é simples, vocês estão aqui, vocês sabem, você tem que lidar com a realidade dessa nação, e essa nação você não somente ganha dinheiro, mas você também tem que gastar o seu dinheiro para que você tenha a sua casa, tenha o seu aluguel, tenha a sua comida e tantas outras coisas, e isso vai trazendo uma certa angústia interna no coração das pessoas. E essa opressão continua. E são áreas, eu não sei qual que é a sua. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é o medo. Gente, tem tanta gente que é oprimido pelo medo. O medo é um inimigo terrível, terrível na vida das pessoas. É medo da morte, é medo do desastre, é medo do que vai acontecer com essa pessoa. Ela é oprimida de dia, de noite, pela tarde, e os pensamentos não param de chegar até ela, porque o medo é um espírito de medo que tem afligido. Isso é uma necessidade, e essa necessidade ela pode ser curada, porque o poder de Deus está sobre ele para curar. O poder de Deus continua sobre Jesus para curar toda a área da sua vida. Não tem nada, absolutamente nada, que impeça o mover de Deus. Teve um estudo recentemente que diz que mais de 50% de homens dentro e fora da igreja estão viciados na pornografia. E a pornografia é um vício, porque toda vez que a pessoa olha a pornografia, o cérebro dela responde. E ela quer mais pornografia. Ela quer mais pornografia, e a pessoa não consegue se libertar, mesmo que a consciência diz, isso aqui não é agradável a Deus, eu não sei porque que eu estou fazendo isso, eu não sei porque que está acontecendo com a minha vida, mas cada vez ela está querendo mais, porque ela não consegue se libertar por si só. Aí essa marca traz vergonha, traz culpa, traz afastamento, traz sofrimento, porque a pessoa não quer ser escravizada.
Hoje nós estamos aqui nos reunidos e tem um aqui que tem o poder para curar a sua vida disso. É só você entregar nas mãos do Senhor. E aquele homem que chegou diante do Senhor Jesus, ele chegou porque ele já não tinha mais expectativas. Ele já não tinha outra saída, ele não tinha outra. Era Jesus curar ou tocar nele, ou ele estaria morto. E tem muita gente aqui que está nessa mesma condição. Talvez não seja lepra, com certeza não é, mas tem lepra na alma, que vai contaminando e vai contaminando e vai contaminando, e essa pessoa precisa ser curada em nome de Jesus. Eu queria que nós pudéssemos pensar nisso que o Senhor falou conosco nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles ministram aqui, eu queria dar oportunidade para que a gente pudesse pensar que tipo de marca que o mundo nos deixou. O que é